Hello everybody, I'm teacher Michelle. Welcome to our English class. Olá pessoal, eu sou a professora Michelle. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar de prepositions, ou seja, as preposições. Preposições, como vocês já sabem, pela língua portuguesa, são aquelas palavrinhas que nós utilizamos para estabelecer relação entre termos ou para ajudar no aspecto da coesão e da coerência textual. As preposições são palavras consideradas de uma classe gramatical fechada, porque elas não mudam. É sempre a mesma palavrinha escrita do mesmo jeito, não tem nenhum tipo de derivação, por exemplo. Em termos de sentido, aí vai variar pelo contexto. O contexto vai te dar uma indicação melhor de como ele deve ser traduzido ou como ele deve ser contextualizado, tá bom? Então, olha só, nosso roteiro de hoje, nós vamos ter a definição. Vou falar um pouquinho com vocês, um pouco mais sobre as preposições, o que essa classe gramatical representa. Vamos analisar 3 tipos específicos de preposições, que são as preposições de time, que é tempo, de place, que é lugar, e movement, que é movimento. Então, as preposições indicam certas ideias, eles ajudam a expressar determinados sentidos. Hoje, nós vamos focar nesses 3, que são os principais elementos utilizados e indicados com as preposições. Vou deixar um espaço especial para as preposições to e for, que são 2 preposições que significam para, mas elas podem ser usadas em contextos diferentes. E, no fim, eu mostro alguns exercícios de prática gramatical para que vocês possam ver esse tipo de conteúdo aplicado em algum exercício, ok? Então, vamos lá. Falando da nossa definição. Para iniciar, preposition is an important part of English language. Ou seja, a preposição é uma parte importante da língua inglesa, assim como nós temos as preposições em língua portuguesa. São termos essenciais que auxiliam na construção das sentenças e na transmissão de sentido ou de significado. Preposições são palavras ou locuções, lembrando que a palavra phrases representa grupos de palavras, não necessariamente frases, que estabelecem relacionamento ou conexões em uma sentença. Aí sim, falando das frases. Então, as preposições são aquelas palavrinhas ou mesmo uma combinação de palavras que nós utilizamos para relacionar, para ligar, para conectar termos da oração ou estabelecer relacionamento entre as frases. As preposições are linked, então elas são unidas, elas ligam com outros elementos. Quais elementos são esses? Substantivos, pronomes ou gerúndios. E aí, lembrando que esse gerúndio em inglês, nesse contexto, é quando nós estamos representando um substantivo, uma palavra com ing, que desempenha a função de substantivo, desempenha a função de nome. Por exemplo, running, que é a palavra run, o verbo correr, mais ing, pode ter vários significados. Running pode ser o verbo correndo, que aí representa o nosso gerúndio, como nós chamamos em língua portuguesa, aqueles verbos que terminam em NDO. Agora, running também pode representar a palavra corrida, que aí seria um substantivo. Então, é quando o ing, que é esse gerúndio, faz a função de substantivo, de sujeito da oração, ok? E, nesse caso, é importante observar a colocação da preposição. A preposição, normalmente, ela é colocada antes dessas palavrinhas, porque já que ela estabelece a relação entre elas, nós vamos colocá-la antes do substantivo, dos pronomes ou mesmo dos gerúndios. As preposições são idiomáticas. O que quer dizer idiomática? Que nem sempre ela vai ter uma tradução única, nem sempre ela vai seguir aquele sentido literal. Então, por exemplo, se você olhar no dicionário, a palavra in vai aparecer lá em. Só que tem alguns contextos que você vai traduzir esse in de outras formas, para contextualizar com a língua portuguesa, para fazer com que aquela tradução soe melhor no ouvido, por exemplo, de um brasileiro, de uma pessoa que está usando o inglês como língua estrangeira e fazendo a tradução. Nesse caso, aqui é a explicação que eu acabei de mencionar, o sentido ou o significado pode variar.
e essa variação sempre é determinada pelo contexto. Tá? Em alguns casos, a preposição pode expressar diferentes sentidos e transmitir diferentes mensagens. Sempre o contexto que vai te ajudar nesse sentido, é ele que vai te demonstrar qual é o sentido ou qual é o uso que aquela preposição está desempenhando naquela situação. As preposições são essenciais para estabelecer a coerência e a coesão textual. Coesão está relacionado à estrutura e coerência relacionado ao sentido, a ideia que você quer transmitir com aquele texto. Para que você possa usar as preposições corretamente, é importante se lembrar de sempre cumprir que a preposição sempre cumpre certos papéis na sentença, indicando, por exemplo, um relacionamento de localização, de tempo, de direção, causa ou mesmo de posse, tá? Então, tem algumas situações que nós vamos usar a preposição para transmitir esse tipo de ideia. A preposição sempre é colocada antes ela acompanha o substantivo ou o pronome na sentença. E jamais deve ser usada após um verbo, porque aí quando a gente tiver essa situação de um verbo e preposição, aí nós estamos falando de um verbo preposicionado ou um verbo frasal. Eu vou mostrar para vocês no final uma tirinha que coloca que as preposições não devem finalizar as sentenças, justamente porque é considerado um coloquialismo, é uma informalidade em uma expressão que você deveria usar uma linguagem mais formal. Aqui tem alguns exemplos de posters com frases em inglês com a presença de algumas preposições. The kitten is on the suitcase. Kitten ou kitten é uma forma de você mencionar o filhotinho de um gato, como se fosse um gatinho em português. O gatinho está on the suitcase, ou sobre a maleta. Ele está em cima da maleta. Life is better with a dog. Preposição with. With significa com. A vida é melhor com um cachorro. Com é a preposição. Nesse caso, o nome de um jogo, The Last of Us, o último de nós, tá? Parte 2, a parte 2. Preposição of significa de. Então, percebam que nesses três casos, a preposição antecede um nome, um pronome. Exemplo, on the suitcase, vem antes de maleta. With a dog, vem antes de um cachorro. E no caso us é um pronome, tá? Um pronome objeto. Então, sempre observando a colocação das preposições. E agora eu vou mostrar para vocês uma sequência de várias preposições. Existem uma quantidade enorme de preposições que a gente não consegue cobrir tudo nessa nossa videoaula. Então, é importante que você depois acompanhe os materiais de leitura, a apostila, os nossos roteiros que vão estar disponíveis lá na plataforma Gonçalves Dias, para você poder acompanhar essas informações com mais detalhes. Então, eu vou separar algumas que são as mais utilizadas. Para começar, nós vamos falar de in, on, at. Com certeza, vocês já viram essas preposições. Essas preposições são as mais frequentes da língua inglesa. E é importante observar que in, on e at representam tempo, mas também podem ser utilizadas para representar lugar. Então, é importante, de novo, você considerar o contexto para determinar qual é a função e a ideia que aquela preposição está transmitindo. Então, quando se fala de tempo, referência temporal, para que eu uso in? Sempre que eu falo de ano, mês, estações do ano, partes do dia, com exceção da palavra night. Night significa noite. E noite, em inglês, sempre vem acompanhado da preposição at. Tá? Não pode usar in night ou on night. Nesse caso, você usa at night, à noite, tá? Como se fosse o A craseado. Exemplo. I study in the morning. Eu estudo pela manhã. Ou eu estudo de manhã. Que são expressões que nós usamos em português. A tradução ao pé da letra de in, on e at significa em. Tá? Só que aí eu posso fazer as combinações de in, on e at, mais o artigo definido de, e aí eu vou criar na
e no, tá? Como nós temos as combinações em língua portuguesa. His birthday is in June. O aniversário dele é em junho. Então, fazendo referências à preposição in. Então, você sempre vai usá-las quando estiver falando de tempo com uma visão mais abrangente, mais geral. On, nós vamos usar para falar de coisas um pouco mais específicas. Datas, dias da semana. Então, por exemplo, I was born on March 17th. Eu nasci em 7 de março. She studies English on Tuesdays and Thursdays. Ela estuda inglês às terças e quintas-feiras. Então, aqui eu tenho exemplos de ideias de tempo mais específicas, menos abrangentes do que in. E o at é mais específico ainda, para coisas bem direcionadas. Por exemplo, se você vai falar de um horário específico. Tá? Então, I wake up at 6 a.m. Eu acordo às 6 da manhã. He finished the test at 5 p.m. Ele terminou o teste às 5 da tarde. Our flight leaves at 3 o'clock. Nosso voo parte às 3 horas. Então, são exemplos bem específicos. Para você ter uma ideia, você imaginar o seguinte. Imagina uma pirâmide, tá? E essa pirâmide está invertida. A base, que é a parte maior, é o in, tá? Então, você usa in para mais coisas, para coisas mais abrangentes. Aí, você vai fechando a pirâmide. On já é para uma ideia um pouco mais específica, bem menos abrangente do que o in. E aí, na pontinha da pirâmide que você está descendo, já é a menor parte, é para coisas bem específicas, tá bom? Outras preposições de tempo que nós também usamos. For, nesse contexto, significa por. E aí você usa o for para indicar uma duração de tempo. Então, por exemplo, I've worked at school for 3 years. Eu trabalhei na escola por 3 anos. Então, está falando de uma relação de duração temporal. He waited you for 30 minutes. Ele esperou você por 30 minutos. After significa depois. Então, você sempre vai usar para dar a ideia de algo após um horário, um evento, uma situação. E o before é o contrário, é antes. Tá? Então, exemplo. She watches TV after class. Ela assiste TV depois da aula. They go to school after lunch. Eles vão para a escola após o almoço. Já no caso do before, que é antes, he takes breakfast before school. Ele toma café antes da escola. John will wash his car before they travel. O John vai lavar ou lavará o carro dele antes de eles viajarem, ou antes que eles viajem. Existem também outras preposições de tempo. Como eu falei para vocês, tem várias preposições. A gente está falando só de algumas. Por exemplo, during, que significa durante. Since, desde. Until ou till, que é a forma abreviada, significa até. From significa de, para falar da origem. Então, quando você está falando de tempo, é o início de alguma coisa, tá? Então, from this time to that time. Desse horário para outro horário. Então, é fazendo uma demarcação de tempo usando a preposição from, ok? Aí, nós temos também as preposições de lugar. E nós começamos a falar das preposições de lugar justamente com as 3 palavrinhas que eu mencionei para vocês. In, on e at. Continua significando isoladamente em, podendo ser feita as combinações in, on e at, mais o artigo definido de para formar no ou na. Bom? Então, para indicar lugar, que é quando que eu uso in, mesma ideia da pirâmide, tá? In vai ser para coisas e lugares mais abrangentes, cidades, países, ou lugares que você tem uma especificidade. Por exemplo, she lives in Brazil. Ela mora ou vive no Brasil. He works in São Luís. Ele trabalha em São Luís. They left the dog in the house. Eles deixaram o cachorro na casa ou dentro de casa. Tá? In, nós vamos ver daqui a pouco, ele também serve para especificar lugar, falando da localização. Então, por exemplo, in pode significar dentro, dentro de algo. On significa lugares específicos, tá? E aí esses lugares específicos normalmente são associados a algum tipo de superfície, tá? E aí ele pode ter a tradução de sobre
ou em cima, tá? Então, por exemplo, aquela frase "The book's on the table", que todo mundo conhece, está falando o livro está sobre a mesa ou o livro está em cima da mesa. Também se usa on para falar nomes de rua ou para falar, por exemplo, de um meio de comunicação, uma mídia eletrônica. Tá? Então, por exemplo, he heard it on the radio. Ele ouviu no rádio. She works on Wall Street. Ela trabalha na Wall Street, que é o nome de uma rua nos Estados Unidos. E o at vai ser para algo bem específico de referência de lugar. Por exemplo, um endereço em que você tem o número do endereço. Tem a rua, que nós usamos on, mas aí quando você menciona o número, aí você vai usar at, porque está bem delimitado e bem específico. I will celebrate my birthday at Danny's house. Eu vou celebrar o meu aniversário na casa da Dani. Aqui, she works at 57 Wall Street, está falando que ela trabalha na rua Wall Street. Wall Street significa o nome de uma rua. E 57 é o número de onde ela trabalha. Outras preposições de lugar que nós temos é to, que significa para, above ou over, que significa acima ou sobre, below e under, abaixo. Tá? Então, por exemplo, para indicar direção ou destino, we are going to Canada. Nós estamos indo para o Canadá. They go to school by bus. Eles vão para a escola de ônibus. Para indicar posição, acima ou abaixo, the sky is above us. O céu está sobre ou acima de nós. The plane is flying over the city. O avião está voando acima ou sobre a cidade. My grade is below average. Minha nota é abaixo da média. The keys are below the book. As chaves estão embaixo do livro. Então, todas as preposições, percebam que elas transmitem ideias de sentido, considerando tempo ou lugar até aqui. Behind significa atrás, between, entre, in front of, em frente. The rabbit is behind the basket. O coelho está atrás da cesta. My house is between a drugstore and a bakery. A minha casa está entre uma farmácia e uma padaria. Between é entre, sempre quando você tem duas opções. In front of, em frente de. There's a bus station in front of the supermarket. Tem uma estação de ônibus, ou um ponto de ônibus, em frente ao supermercado. Outras preposições de lugar são dentro, fora, contra, através, entre, longe de ou perto de alguma coisa. Na internet vocês vão encontrar vários exemplos que demonstram a preposição considerando as localizações. Outras preposições de lugar, já falamos de behind. E aqui as preposições de movimento. Preposições de movimento são palavras que nós utilizamos para transmitir a ideia de deslocamento. Um ponto indo para outro ponto. Essas preposições sempre vêm acompanhadas de verbos que também indicam movimento ou direção. Então, por exemplo, into the box, para dentro da caixa. Out of the box, para fora da caixa. Around the box, ao redor da caixa. Então, sempre transmitindo ideias de movimento ou de deslocamento. E as preposições to e for, que significam a mesma coisa em português, que significa para, elas têm dois contextos diferentes. To você vai usar quando você quiser falar do motivo ou de uma razão sobre algo, com um verbo, acompanhado de um verbo. E já o caso de for, você tem uma preposição para indicar o motivo, mas aí ela vem acompanhada de um substantivo. Então, é uma questão de terminologia mesmo. Por exemplo, I went to the store to buy milk. Eu fui para a loja para comprar leite. Então, esse era o meu propósito. I went to the store for milk. Eu fui para a loja para leite. Então, para buscar leite. Então, em português fica um pouco confuso, mas em inglês, em termos de estrutura, nós vamos ter essa observação. Também se usa para falar de comparação ou para expressar benefícios e concordâncias. E os exercícios é sempre você considerar qual ideia eu quero transmitir dentro daquele contexto. Movimento, lugar, tempo e assim por diante. Rousseau was born, e aí eu tenho uma data, ó. Olha essa data, ela está bem detalhada. Tem o ano, o dia e o mês. And died, a referência de quando morreu. Então, a resposta on
e in. Qual é a diferença? No primeiro eu tenho a data completa e no segundo eu tenho só o mês e ano, que aí é mais abrangente. Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós falamos sobre preposições, considerando que as preposições são termos necessários para estabelecer coesão e transmitir relação entre os termos. Nós ficamos por aqui, até a próxima, bye bye!